E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570 da Clube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Ayrton Pegoraro, ele que além de vereador também é fiscal da Vigilância Sanitária aqui do nosso município. O motivo de a gente ter convidado ele para vir até aqui hoje é para falar um pouquinho sobre esse setor especificamente, que é o setor de fiscalização da Prefeitura. Pandemia rolando, decreto na fase vermelha no estado no Plano São Paulo, decreto municipal estabelecendo o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais aqui, e a gente vai entender um pouquinho de como é que essa ação vem sendo feita por parte da fiscalização, por parte da vigilância sanitária. Muita gente que às vezes questiona, mas não tem quem fiscaliza, não tem quem faz, a fiscalização não funciona, vai funcionar, enfim, esses questionamentos são feitos e a gente vai conversar com o doutor para poder entender como é que é feito esse trabalho, de que forma, até que ponto eles podem ir e, é claro, quando que se espera que isso mude também. Primeiramente, bom dia, doutor, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui novamente. Vamos bater um papo, então, doutor, sobre a sua função como fiscal da Vigilância Sanitária. O senhor imaginou que fosse ter que fiscalizar dessa forma algum dia na sua vida, nesse trabalho aí de fiscal da Vigilância? Diego, quando eu entrei na Vigilância, eu fui transferido da Casa da Agricultura, né? Então, o fiscal, o médico veterinário dentro da Vigilância Sanitária, ele tem a função principalmente de ser o especialista na parte de alimento, principalmente alimento de origem animal, né? É onde você faz laudo, onde você condena se o produto está de acordo ou não está dentro das normas e especificações, e é você que tem autoridade, de repente, para inutilizar algum produto nesse sentido. Então, logicamente, a gente não fazendo parte de uma cidade pequena, então a gente praticamente se obriga a fazer tudo, né? Por falta de especialistas na área. Mas especificamente a minha função seria essa. Não ficar vendo se o estabelecimento está aberto ou fechado, né? Não, então, outra coisa, né, Diego? Eu acho que quando eu entrei na vigilância, que eu fui transferido, nós tínhamos 5 fiscais e tinha um médico que era o responsável, né? Função que hoje eu não tenho cargo de chefia, mas a gente praticamente responde pelo órgão. Então, nós fomos perdendo ao longo do tempo. Antigamente, era uma função do Estado fazer, foi municipalizada. E nós tínhamos 5 fiscais, 2 do município, 3 que foram cedidos pelo Estado, né? E hoje nós temos apenas, no caso, eu, né? 2 fiscais. Hoje, como cargo realmente de fiscal, nós só temos 2. E que, por estar na função de risco, no grupo de risco, né? Ou ficaram, no caso, no ano passado, uma boa parte do ano afastada, e esse ano estão fazendo atividade interna com horário reduzido. Então, se torna muito difícil você conseguir fazer, lembrando sempre que nós temos uma atividade que é constante, nós somos responsáveis pela fiscalização e concessão de licença de funcionamento para mais de 500 estabelecimentos na cidade. E isso requer tempo, né? Como nós fazíamos antes, nós fazíamos uma fiscalização preventiva, a gente sempre estava indo, antes do problema acontecer, nós dávamos cursos até em determinadas áreas, curso de manipulador de alimento, curso de auxiliar odontológico, uma série de coisas para barbeiros, cabeleireiros, o pessoal manicure, como esterilizar material, e isso a gente fazia enquanto nós tivemos perna para fazer, né? Hoje, infelizmente, nós estamos no sufoco para fazer o mínimo necessário. E hoje a gente está atendendo praticamente só as emergências. Bom, doutor, recentemente vocês fizeram uma fiscalização em conjunto com a Polícia Militar em alguns estabelecimentos da cidade. E eu queria saber como é que é essa atuação, como que ela é feita e até que ponto vai a responsabilidade de vocês da vigilância também. Havia uma decisão judicial em que existia existia reclamação junto ao Ministério Público e havia uma decisão judicial de que em determinada data haveria uma festa na cidade e foi determinado para a gente, junto com a polícia, ir lá ver, averiguar se realmente estava ocorrendo e tomar as medidas cabíveis se por acaso houvesse, ou se tivesse realmente essa festa tivesse ocorrido. Felizmente não foi o caso. E aí nós tínhamos mais uma demanda do Ministério Público atendendo a denúncia deles, né, de mais ou menos de 8 a 10 estabelecimentos comerciais da cidade.
Logicamente, Diego, a gente procura fazer o certo e fazer o mesmo para todo mundo. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu estou passando na porta do estabelecimento que está aberto, só porque o denunciado é do lado, eu não vou fechar os olhos para esse. Então, eu passei nesse também. Se existia vamos dizer, um exemplo, uma denúncia de uma pizzaria do Ministério Público, eu passei numa e fui nas outras também. Então, sempre a gente procura agir dessa forma. O grande problema é que você não tem como você manter essa fiscalização por muito tempo. Por quê? Porque, como eu falei para você, fiscal de rua estou sem ninguém. Tá? E aí até conversei com o prefeito Abelardo, eles criaram um telefone na prefeitura para atender as denúncias e reclamações e encaminharam isso para o setor de fiscalização da prefeitura para fazer, pela falta de efetivo hoje que nós temos na vigilância sanitária. Ou seja, é meio que um trabalho de auxílio. De auxílio praticamente essencial, que hoje eles estão fazendo, eles estão praticamente carregando o piano, porque no caso também eles têm pouco efetivo, mas eles são 3 fiscais de rua, parece que um agora está afastado por férias, mas eles estão procurando fazer tudo necessário. O senhor fica receoso de ser nominado aí como o carrasco, o fecha-bar, o fecha-estabelecimento por conta desse decreto, doutor? Não, Diego, eu sempre me preocupo para as pessoas me chamarem de bandido, né? Chamar de xerife eu não ligo. Não tem problema. Não, não tem. Eu acho que você está cumprindo a lei, a gente tem a gente procura ser justo nas nossas ações e a gente procura ser coerente. Então, tanto é que nesses estabelecimentos que nós passamos, como era a primeira vez que nós passávamos, foi só orientado sem nenhuma medida repreensiva, repressiva, assim que fosse. Então, sempre no trabalho de vigilância, num primeiro momento, você tentar convencer as pessoas do que é o correto. É um trabalho educativo. Tem algum segmento que é recorrente na infração, ou seja, na desobediência ao decreto, doutor? Eu acho que o maior problema está sendo os bares que não estão cumprindo, estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas que muitas vezes não estão cumprindo, a maior parte das reclamações estão sendo feitas em relação a esses bares, então depois das 8 horas. Existe muita reclamação em relação a isso. E como que vocês fazem para contornar a situação da falta de efetivo para fiscalizar e, ao mesmo tempo, tentar manter a ordem, tentar manter a fiscalização atuante no município, doutor? A gente tenta, com o apoio da Polícia Militar e da fiscalização municipal, dos fiscais da Prefeitura, a gente tenta manter isso a contento. Eu sei que falta efetivo, é meio complicado, mas existe, assim, a gente procura trabalhar em conjunto nesse sentido. Agora, o futuro vai ser dessa forma enquanto tiver esse decreto em atividade, é isso, doutor? Inclusive, você estava ontem lá na sessão de Câmara, né, que foi discutido a respeito da possibilidade de se lançar um projeto de lei que tornasse essenciais alguns ramos de atividades que hoje não são considerados pelo decreto do Dória, né, pelo Plano São Paulo. Mas a gente percebeu que ficou claro, né, que isso daí existe praticamente pacificado junto à Justiça, né, que isso daí é função do Estado, em virtude do que o município legisla sobre os problemas de interesse apenas do município, ou quando vai legislar em cima de alguma lei federal ou estadual, você tem que ser mais rigoroso, nunca menos. E aí cai por terra todos os argumentos que foram colocados, no caso, para justificar esse projeto, né? Inclusive, as cidades onde foram feitos, essa lei teve uma vida muito curta, né? Parece que ontem caiu aqui na região, mais algumas cidades que foi declarado, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que não é função do município fazer esse tipo de lei, baixar esse tipo de portaria, decreto ou lei, realmente. Que balanço que o senhor faz da audiência pública que teve, aproveitando que o senhor entrou nesse assunto também, a audiência pública que teve na segunda-feira, né, aqui no nosso município, para tratar sobre esse assunto, ou seja, colocar mais segmentos do comércio dentro do rol de itens de primeira necessidade, ou seja, deixando com que eles pudessem ficar abertos. Como que o senhor encara e qual balanço o senhor faz também dessa audiência que teve na segunda para tratar desse assunto? Eu considero da seguinte forma, se você perguntar para mim se eu estou totalmente favorável ao decreto do Dória, eu vou falar que não. Por quê? Existem alguns ramos de atividade que eu, como na área de saúde, eu sei que não tem nenhum impacto em relação à pandemia. Vou dar um exemplo para você.
uma pequena loja de roupa, uma boutique, o pequeno comércio, de uma forma geral, onde não existe aglomeração, esse é o que menos tem interesse em termos epidemiológicos. Eu até brinquei na sessão, falei que quando foi feito esse decreto, de repente o pessoal imaginou o mercado de roupa, ou de calçado, ou de outras coisas, como se fosse a 25 de março, o Brás, então onde existe aquela aglomeração em São Paulo. Muitos comerciantes chegaram para mim e falaram, olha, na minha loja, se entrar 2, 3 por dia, eu estou satisfeito. Então, quer dizer, que risco que eu tenho de transmitir se eu usar máscara, álcool gel, uma série de coisas? Eles estão corretos. Então, muitas vezes, o grande problema dessas leis ou desses decretos é que, às vezes, a gente vê alguma injustiça sendo feita. É esse o caso. É esse o caso. Não diria para abrir totalmente, porque, infelizmente, existe alguns ramos de atividade que realmente eles transmitem, têm alta transmissibilidade da doença, mas em alguns ramos de atividade deveria ser retirado. Observando também o seguinte, né? Nós estamos numa situação hoje que foi pior do que a primeira onda. Nós percebemos assim, na primeira onda não houve o que está ocorrendo em Jaú, a Santa Casa superlotada. Você ouviu, no caso, o pessoal falando, a diretora de saúde, o interventor da Santa Casa, tendo que transportar paciente para conseguir vaga a 100, 200, 300, 400 quilômetros aqui. Então, é uma situação extremamente complicada. Você imagina uma pessoa que precisa ser entubada, você tacar numa ambulância e rodar com ela 5 horas, 4 horas. É problemático isso aí. Mas eu acho o seguinte, Diego, se você fala, esse decreto poderia ser melhorado? Sim. É competência do vereador mudar? Não, está claro isso aí. Então, de quem que é a competência? É um decreto que foi feito pelo governo do Estado, então cabe, hoje, a solucionar esse problema ao governo do Estado. O problema aqui não vai ser solucionado na Câmara de Vereadores de Bariri, vai ser solucionado na Assembleia Legislativa de São Paulo e no Palácio Bandeirantes, que foram os responsáveis por esse projeto, por esse plano, o Plano São Paulo. E agora, doutor, como é que fica a situação? Vai ser votado esse projeto? Vai ser colocado em pauta? Há a possibilidade do vereador Ricardo retirar de pauta? Como é que vai ser isso? Olha, a nossa referência, o modelo que todo mundo se baseou para fazer isso foi pela atitude da prefeita de Bauru, né? Mas já caiu por terra, né, Diego? Pelo que eu fiquei sabendo. Então, já foi derrubado na justiça. Então, se a gente fizer um decreto desse, ou for aprovado um projeto desse, eu acredito que ele não vai ter vida útil de 2, 3 dias. Então, em que pese algumas injustiças, se você for perguntar para mim, alteraria algumas coisas nesse decreto? Alteraria. Mas é o vereador que vai fazer, ou o prefeito? Não, não é. Porque se ele fizer a justiça, daí a pouco já vai barrar. Doutor, obrigado pela sua participação. Se o senhor quiser acrescentar mais algum assunto, fique à vontade. Também queria que, antes do senhor encerrar, também desse um pitaquinho, só voltando na questão da fiscalização, com relação aos supermercados, né? Foi até citado na audiência pública da superlotação dos supermercados. Eu também, confesso, fiquei bastante assustado com o número de pessoas que estão no supermercado, principalmente aos fins de semana, e posso relatar até como um relato particular, eu fui ao mercado e nem senha recebi. Como é que se sabe quantas pessoas tem lá dentro? Aí fica difícil realmente. Isso é lamentável. Então, é da consciência do cidadão, e no caso dos comerciantes também, para cada um cumprir sua parte. Senão, tem sempre que ficar um fiscal do lado dele, né? E, infelizmente, nós não temos um fiscal para ficar. Eu falei que a vigilância ela concede mais ou menos mais de 500 alvarás. Então, contando os outros tipos de comércio, eu acredito que nós tenhamos na cidade ao redor de 700 estabelecimentos comerciais. Então, para que não tenha que ficar um fiscal em cada lugar, que as pessoas, tanto o consumidor quanto o empresário, que tenha consciência e respeito numa situação tão grave como está ocorrendo agora. E, inclusive, quando a pessoa fala, mas e se eu chegar num lugar desse, o que eu faço? Vai embora, vai em outro, espera, vai mais tarde. Uma pessoa comentou comigo, eu fui convidado para uma festa e não fui. Falei, parabéns, parabéns. Se todo mundo tivesse essa consciência, e respeito próprio e ao próximo, não precisaria nem lei. A situação está aí. Nós temos a Santa Casa, nós com bastante pessoas internadas por Covid. Nós temos Jaú que está saindo pelo ladrão. Não existe mais onde pôr paciente com Covid. Mas, muitas vezes, as pessoas ainda levam isso de forma como uma brincadeira, de forma irresponsável, fazendo brincadeira e chacota. Inclusive, como fizeram comigo
durante a minha coisa de fiscalização. Eu levo meu serviço a sério, eu procuro ter respeito com as pessoas, principalmente em relação à situação que nós estamos vivendo. Está morrendo gente, tem gente entubada, tem gente que está perdendo um ente querido, tem gente que às vezes precisa nem por Covid, vai no hospital e não encontra a vaga porque não tem, está tudo tomado por pessoal que tem Covid. Então, vamos ter um pouquinho de seriedade e respeito, de amor próprio e amor aos outros. Se cada um fizer a sua parte, não precisa de atividade de fiscalização. O que é o correto está aí. Então, eu acho que é só cada um fazer a sua parte. Maravilha, obrigado pela participação, doutor. E eu que agradeço. Nós falamos então com o doutor Ayrton Pegoraro, ele que além de vereador também é fiscal da Vigilância Sanitária aqui do nosso município. A você que acompanha pelo Facebook, nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado e até a próxima.